Oi pessoal, como vocês estão? Tudo em paz? Eu sou a Natália e hoje na companhia do meu cachorro Joey, que vocês estão vendo as orelhinhas dele aí, eu vou gravar pra vocês o meu assistidos do mês de outubro. Eu não vi tanta coisa assim como eu assisti no mês de setembro, que foi um vídeo bem longo que eu gravei pra vocês, deu 55 minutos. Mas eu tinha assistido muita coisa naquele mês, principalmente filmes. Nesse aqui eu acho que eu vi bem equilibrado, assim, tanto filmes quanto séries. E foram muitas coisas legais e eu quero compartilhar pra vocês o que eu achei de cada uma delas. A primeira coisa que eu assisti foi o filme O Chefe. Se eu não me engano, esse filme é espanhol, pelo menos eles falam espanhol no filme. E a história de um executivo, eu acredito que ele é o CEO da empresa. Se eu não me engano, ele é o CEO fundador de uma empresa de investimentos. E o que acontece é que ele tá prestes a perder tudo. O trabalho, a empresa dele, a família, dinheiro, apartamento, o filho, tudo. E ele acaba fazendo amizade com uma das faxineiras lá do prédio onde ele trabalhava, do prédio da empresa dele. E ela vai acabar ajudando ele a resolver essas coisas, a encontrar soluções para os problemas que ele tá tendo, coisas que passavam despercebidas para ele antes. E ela vai clarear meio que as ideias dele, sabe? E é bacana que esse filme fala bastante também sobre imigração, porque a faxineira, eu não lembro de qual país ela era, mas ela não morava lá na Espanha. A Espanha não era o país de origem dela, a nacionalidade. E fala sobre isso também, sobre você deixar sua família e ir para outro país, tentar construir alguma coisa para dar um futuro melhor para ela. Foi um filme, assim, que eu gostei bastante. Ele é de comédia, tem bastante palavrão, eles falam bastante besteira. Mas isso deixa o filme mais real até, né? Porque no dia a dia a gente acaba falando bastante palavrão. Eu falo uma quantidade razoável no meu dia a dia, assim que a gente, né, esbarra em alguma coisa, derruba outra coisa. Ai, os nervosos do dia a dia, né? E tem isso no filme, tem comédia, as atuações são boas, eu gostei bastante. Tem uma reviravolta no final muito boa também. Foi um bom entretenimento. Eu assisti esse filme na Netflix, eu acho. Encontrei ele super por acaso e acabei me divertindo. Depois, dando continuidade à minha pequena, não maratona de filmes da Marvel, mas eu falei no Assistidos anterior que eu e a minha mãe decidimos rever todos os filmes da Marvel pela ordem de lançamento. E acabou que a gente assistiu a grande maioria em setembro, que daí o vídeo foi ao ar em outubro, onde eu falei sobre esses filmes. E agora, em outubro, meio confuso, né? Eu tô meio confusa, mas enfim. Em outubro a gente deu continuidade a esse projeto e o filme seguinte que a gente viu foi Homem-Formiga e a Vespa. Esse filme, assim, não me marcou muito. Aqui a gente tem uma trama, assim, que eu nem lembro tantos detalhes, mas ele é muito importante dentro do universo da Marvel, porque é ele que vai introduzir o Reino Quântico pra gente, né? Reino Quântico? Acho que é Reino Quântico. É Quântico? E agora? Ai, não me recordo direito, gente. Olha que fã terrível que eu sou, né? Tô até com a minha blusinha dos Guardiões da Galáxia e não tô lembrando o nome certo, mas acho que é Reino Quântico. É, que eles ficam superatômicos, subatômicos e vão pro Reino Quântico, gente. Acho que é isso mesmo. Ai, enfim, né? Minha memória é uma tristeza. Fico esquecendo as coisas. Mas esse filme tem a Hope, né, agindo como Vespa agora. E ele é um bom divertimento, assim, mas pra mim não é dos mais marcantes dos filmes da Marvel. Tem filmes que eu gosto muito mais, que eu lembro bem melhor da história, porque eles significaram mais pra mim. Infelizmente não é o caso desse. Mas, como eu falei, ele é importante dentro do universo por causa que a gente precisa aprender sobre o Reino Quântico por causa do que vai acontecer em Ultimato, né? Então, ele é relevante, mas pra mim não foi tão importante a história. Eu assisti também Capitã Marvel, foi a segunda vez que eu vi esse filme, como eu queria ter assistido ele no cinema. Eu adorei, foi um filme de origem muito bom pra mim, e o mais marcante dele é a questão mesmo, pelo menos pra mim, foi a amizade entre a Carol e o Nick Fury. Que é um filme sobre amizade, se a gente for parar pra analisar mesmo. Desde o começo, assim que o filme começou, eu falei, esse fulano é o vilão. Eu tinha certeza, e não tava errada. É bom quando a gente acerta, mas às vezes dá um pouquinho de saudade de ser surpreendido também, né? Mas é um filme que eu adoro, de origem, acho que é um dos meus preferidos. E gostei muito de rever ele, e a Capitã Marvel é maravilhosa, né?
Então, foi um ótimo filme e eu adorei os alienígenas também. Enfim, é um filme que eu gosto bastante e é um filme de origem dela, né? Que ela é uma... Mas eu não sei, eu acredito que se você gosta da Marvel, você já assistiu esse filme também. Então, eu não sei se eu falo, se eu não falo, pra não dar spoiler, mas acho melhor não falar, né? Por via das dúvidas, pra não estragar pra ninguém. Então, só posso dizer que é um filme que eu gosto muito e, como eu disse anteriormente, queria muito ter visto no cinema. Gente, saiu a segunda temporada de Stranger também em outubro, eu já assisti. E eu posso dizer pra vocês que eu adorei. Eu amo a dupla principal, os protagonistas. Eles são maravilhosos, né? Que é o promotor e a policial. E as investigações que eles fazem, eles são muito espertos. As coisas que eles vão descobrindo, porque Stranger é mais... Essa segunda temporada foi mais uma trama política que teve. Então tem umas confusões lá entre a polícia, a promotoria e mais umas tramas no meio, assim, sabe? E no começo eu me atrapalhei um pouco pra acompanhar, porque eram muitos nomes que eu não me recordava da primeira temporada, que eu assisti a primeira temporada tem um tempinho já. Aí até eu recuperar essas coisas demorou um pouquinho, mas depois eu consegui assistir de boas. E eu adorei. Assim, eu acho que eu prefiro a primeira. Quando a primeira acabou, eu fiquei super ansiosa pra segunda. Só que eu achei que a primeira teve um pouco mais de ação do que essa segunda temporada. Porque essa segunda temporada foi mais umas tramas, assim como eu disse, políticas. E a primeira temporada teve mais ação. Mas isso não desmerece a série de forma alguma, o dorama, né? E eu acho que não vai ter terceira temporada. Eu acredito que vai encerrar nisso daí mesmo. Mas eu fico feliz de terem feito uma continuação, principalmente por causa que a primeira temporada acabou com um gancho assim pra ter continuidade. Então foi bom eles terem seguido com a história. Mas eu acho, agora que eu tô parando pra pensar, a trama da segunda temporada não foi o gancho da primeira. Porque a primeira temporada é de 2017 e a segunda se passa em 2020. Então tem essa lacuna de 3 anos que se passam dentro da série também, sabe? Mas mesmo assim é muito boa. É uma série que eu recomendo muito. Eu adorei a primeira temporada, gostei da segunda bastante. E se você gosta de uns doramas mais de drama mesmo, um drama policial e coisas de tribunal também, esse tipo de trama assim, eu acredito que você vai gostar muito de Stranger. Tem na Netflix as 2 primeiras temporadas, então tá facinho de assistir. E eu gostei bastante. Assisti também, gente, uma série que eu fiz até um vídeo só pra ela, que é Arquivo X. Eu comecei a assistir essa série em outubro e eu não vou falar tanto porque tem um vídeo aqui no canal só pra ela, eu vou deixar o link na descrição, caso alguém queira assistir, saber um pouquinho mais detalhes sobre a trama, o que eu achei. E em outubro eu assisti a primeira e a segunda temporada. E a história é basicamente 2 agentes do FBI que lidam com casos paranormais. Tipo, dando um resumo assim bem tosco, digamos, é basicamente isso, sabe? E, ai, é uma série muito boa, ela é dos anos 90, ela foi ao ar no mesmo dia que eu nasci, o primeiro episódio, 10 de setembro de 1993, então eu tava destinada a assistir essa série, né? E eu tô simplesmente amando, na altura que eu tô gravando esse vídeo, gente, agora, em novembro, eu já tô na 5ª temporada. Eu assisti as 2 primeiras em outubro e agora em novembro eu já tô na quinta. E é colocando terceira, eu tô na 5ª. Tô na 5ª temporada, tô simplesmente amando. Pra mim a série não teve uma queda em nenhuma temporada, ela conseguiu manter aquele nível de qualidade dos primeiros episódios da primeira temporada. E as tramas dela só vão crescendo, né? Porque tem... Geralmente, cada episódio é um caso paranormal, só que por trás de tudo isso tem uma trama central. Então é muito gostoso ir acompanhando, sabe? Aí às vezes eles focam, fazem vários episódios de casos isolados e depois foca mais naquela trama principal que tem por trás de tudo. Então, é muito bom, a gente nunca fica entediado, os episódios não são repetitivos. E eu tô amando acompanhar. Eu li os comentários falando que a série decai um pouco na depois da 6ª temporada, mas eu só vou saber assistindo, né? E conforme eu for assistindo, eu vou vir aqui falar pra vocês o que eu tô achando. Encontrei um filme muito fofo na Netflix, gente, assim, fofo,
porque ele é sobre amizade, mas ele é bem pesado e se chama Quase uma Rockstar. Esse título não faz jus ao filme, ele é a adaptação de um livro. Não sei se no livro o título faz mais sentido, mas no filme essa questão não foi tão abordada assim. Como diz Quase uma Rockstar, a protagonista quer ser uma estrela. E não é essa a trama do filme, é a história de uma adolescente, a Amber, que vive com a mãe dela em um ônibus escolar. E ela vai pra escola, tem toda a vida dela, ela trabalha, só que elas estão sem um lar pra morar, sem uma casa. Então a gente vai acompanhar todo esse conflito, os problemas que ela tem com a mãe, porque a mãe tem um histórico de ser alcoólatra, fala sobre relacionamento abusivo, mas acima de tudo sobre apoio e sobre como é importante a gente ter por perto as pessoas, né, que a gente ama pra nos ajudar a passar pelos momentos difíceis, que é exatamente isso que vai acontecer nesse filme, que é o foco dele mesmo. Ele é eu acredito que ele seja mais um drama acima de qualquer coisa, porque não é uma comédia adolescente nem nada disso. É a história dessa garota que tá passando por dificuldades e que vai passar por uma tragédia. Então, é um filme assim que eu até queria ter feito um vídeo só pra ele. Quando eu terminei de assistir, eu falei, vou gravar um vídeo só pra esse filme. Só que eu acabei deixando o tempo passar e não gravei. Mas eu acredito que ele mereça e eu espero que ele desperte a atenção de vocês também, porque é uma coisa assim que eu quero muito recomendar, porque ele foi muito importante pra mim, foi marcante e eu espero que seja pra vocês também, caso vocês decidam assistir. E depois eu assisti Vingadores Ultimato, provavelmente o filme mais aguardado do século XXI. E assim, é um filme grandioso, né? A batalha final, toda a trama. Eu lembro quando estavam vazando fotos sobre os bastidores, eu falei, gente, esse filme vai ser sobre viagem no tempo. Eu falei, e eu espero que isso não seja spoiler pra ninguém, porque, como eu falei, acho que esse foi o filme mais aguardado do século, é a maior bilheteria da história. Então, acho que muita gente já assistiu, então talvez isso não seja spoiler, eu espero. Mas enfim, e aqui a gente tem a resolução do conflito dos Vingadores com o Thanos, e foi muito gostoso rever. É a terceira vez que eu assisto esse filme, as duas primeiras foram no cinema, só que a primeira vez que eu assisti esse filme na pré-estreia, a experiência não foi muito boa, não por causa do filme, mas pela má organização do cinema. Porque a gente chegou lá, tava super lotado, mal organizado. A gente foi assistir o filme, era 2 da manhã, era pra ter começado meia-noite. Então isso acabou estragando um pouco, sabe? Eu acho que o cinema não tava pronto pra comportar um evento desse tamanho. Não é porque é a única explicação que tem. Porque realmente, gente, não foi bom. Segunda vez eu vi no cinema, mas em outro também. Foi super tranquilo, não era mais pra estreia também, não tava tão cheio, mas mesmo assim a sala tava praticamente lotada. E essa terceira vez eu assisti em casa. Então, o que eu posso dizer é que eu gosto muito desse filme. Eu prefiro Guerra Infinita, gosto mais de Guerra Infinita. Só que Ultimato é Ultimato, né? É a resolução dos problemas, o fim de uma era no universo cinematográfico Marvel. Realmente o fim de uma era, né, galera? Eu gostei do destino de alguns personagens, o jeito que as coisas terminaram pra eles. E eu acho que foi um bom jeito, assim, de encerrar esse momento, sabe? Essa fase, né, que é a fase 4 da Marvel, se não me engano. Acredito que foi uma boa conclusão. E assisti pela primeira vez Homem-Aranha Longe de Casa. Era o único filme da Marvel que eu não tinha assistido ainda. E eu gostei. Desde o começo eu já sabia quem que ia ser o vilão. Gente, eu tô virando ninja pra adivinhar essas coisas, não é possível. Só que... enfim, eu já tinha sacado isso, mas não estragou o filme pra mim. Eu gostei do jeito que as coisas se desenvolveram. Aqui a gente tem o Peter com a equipe, com a turma dele da escola, né? Acho que é o pessoal do... o pessoal do ano dele lá. Já se passando um tempinho depois, acho que é 11 meses depois dos eventos de Ultimato. Eu não tenho certeza se é 11 ou 8 meses, é uma coisa assim. E a gente sabe, né, que teve aquelas mortes em Ultimato. E aqui a gente vê como tá sendo o mundo sem esses heróis que se foram. E o Peter tá maravilhoso, como sempre, o Tom Holland é ótimo. E eu gostei bastante de acompanhar as aventuras dele lá pela Europa. E eu só tô preocupada
com as cenas pós-créditos, porque qual será o destino do nosso herói, né, gente? Se vocês assistiram, vocês sabem do que eu tô falando, umas coisas que aconteceram, umas revelações que tiveram nas cenas pós-créditos, que me preocupam um pouco, mas vamos ver como vão desenrolar as coisas mais pra frente. Em seguida, eu assisti um dorama tailandês, que eu acho que é Lacorne que chama, né? E foi Dois Amigos, Dois Caminhos, eu assisti na Netflix, descobri ele super por acaso. E eu só posso dizer que esse dorama é uma graça, gente. Tem um vídeo aqui no canal só pra ele, eu vou deixar o link na descrição, caso vocês queiram ver. E eu adorei. É um dorama muito fofo, é a história de dois amigos que gostam de lutar boxe, que têm o sonho de seguir a carreira. E é muito gostoso acompanhar isso, sabe? O amadurecimento deles. Tem romance, tem, acima de tudo, uma lição muito bonita sobre amizade e família. E como tem um vídeo aqui no canal só pra ele, eu não vou me alongar muito nessa questão. Só que eu quero dizer pra vocês que ele é curtinho, tá fácil de assistir, são 13 episódios, passa assim, você nem vê. Acho que é mais ou menos 1 hora cada episódio. E eu adorei ter assistido a ele. E eu queria, assim, encontrar mais doramas curtinhos que dão calorzinho no coração, sabe? Que ultimamente os doramas, pelo menos os da Coreia, são mais curtos, né? Costumam ter 16 episódios. Mas os chineses, principalmente, os japoneses nem tanto, mas os chineses são bem longos e tem tanto dorama bom, mas é tão longo que eu acabo desanimando de assistir. Então foi uma grata surpresa encontrar esse aí mais curtinho e eu adorei ele. Em seguida eu assisti a um documentário, Cenas de um Homicídio, Uma Família Vizinha. Esse documentário apareceu como sugestão pra mim na Netflix, acredito, porque eu tô sempre assistindo documentários por lá, principalmente documentários sobre crimes. E esse é a história real, né? O documentário é a história real, Natália, pelo amor de Deus. Enfim, é a história de uma mãe e as suas 2 filhinhas que desapareceram. E no documentário a gente vai acompanhar a investigação que se seguiu. Eu já sabia também quem que era o autor do desaparecimento delas, porque a gente já sabe como essas coisas são, né? Se você acompanha notícias, você já vai ter uma ideia. As notícias do que acontece no Brasil com as mulheres, né? E lá fora também não é diferente. Ele deixou um gosto amargo em mim quando ele acabou, sabe? E eu não sei, dói ver essas coisas, sabe? Enfim, ele é pesado, mas se você curte documentários sobre crimes, eu acredito que você vai gostar desse também. Ele tem 1 hora e pouquinho, dá pra assistir na Netflix, como eu falei. É original Netflix. E eu gostei de acompanhar a história, porque eu sou jornalista, eu adoro documentário. E a gente assim, né, gosta de acompanhar as coisas que acontecem, saber mais detalhadamente. Então, eu acabei assistindo e é duro dizer assim, eu gostei, porque eu não gostei das coisas que aconteceram, sabe? Mas, assim, tecnicamente falando, ele é um documentário muito bem feito. As cenas são ótimas, os depoimentos também, o jeito que eles foram construindo a história pra revelar no final o autor do crime foi muito bem feito. Mas é um caso real, né? A gente fica triste por saber que isso realmente aconteceu. Assisti The Quarry. Eu peguei esse filme achando que ele ia ser um faroeste, mais ou menos um faroeste moderno. Só que ele acabou que foi mais um drama mesmo, é a história de um homem que vai para uma cidade ser o ministro de lá, da igreja. Só que ele acaba despertando assim o interesse do xerife que fica desconfiado com ele. Então o filme é toda aquela questão, será que ele é quem ele realmente diz ser? Acabou que eu não gostei muito, sabe? Provavelmente também porque eu fui esperando uma coisa e encontrei outra. Mas eu não achei a história tão arrebatadora, sabe? Não me conquistou muito assim. Eu nem lembro se eu assisti na Netflix ou no Amazon Prime também. E é um filme, assim, que logo eu vou esquecer dele, não me marcou, e eu acho que eu não recomendo muito. Em outubro saiu a 2ª parte de Mistério Sem Solução na Netflix. E assim que saiu eu corri assistir, porque eu gostei muito de acompanhar a primeira parte dessa série. E nessa segunda a gente tem uma leva de 6 episódios que, como o nome já diz, são mistérios que permanecem sem solução. Assim, tem uma exceção, pelo menos pra mim é uma exceção, que é o episódio sobre o tsunami no Japão. Porque não fica tanto um mistério, é mais
pelo menos o que eu entendi, ele é mais um aprendizado sobre como esse povo lida com a questão da morte no país deles, sabe? Que é uma forma bem diferente da visão que a gente tem aqui no Brasil das coisas. E a forma de lidar, né, com o que acontece, porque, enfim, eles passam pelo tsunami, é bem pesado. Todos os episódios são pesados, né, porque são casos que permanecem aí sem solução. Então, assim, dói um pouco assistir, sabe? Mas extremamente bem feitos. E eu gostei de acompanhar. Só que a gente fica triste pelas famílias que não sabem o que aconteceu com os parentes delas. E o último episódio, nossa, doeu demais assistir, sabe? Doeu acompanhar, me partiu o coração. E pra mim o que permaneceu o maior mistério de todos foi o episódio da mulher no hotel. Porque, mistério, gente, não dá pra desvendar como aconteceu. E essa foi uma série muito boa de acompanhar. Eu acho que os episódios da primeira parte me deixaram mais revoltada com as coisas que aconteciam, sabe? Porque alguns são má investigação, má vontade. Aí você fica, né? Poderia, talvez, com um pouquinho mais de esforço, resolver. Em alguns, na primeira parte também, era claro quem que era o culpado pelo crime. Só que sempre tinha alguma coisa que impedia a polícia de prender aquela pessoa. Então, essa segunda parte foi muito boa de acompanhar. Mas como eu falei, deixa a gente meio mal por saber, né, que foi história real, que aconteceu mesmo, que as famílias não sabem o destino das pessoas que elas amam, que elas amavam, não sabem o que aconteceu com elas. Só que a gente sabe a qualidade, assim, tecnicamente falando, o padrão que esses documentários da Netflix têm. Então, foi muito bem feito, foi bom de acompanhar. E eu indico, se você gosta de mistérios, não dá medo nem nada. Na primeira temporada tem um episódio dos... Na primeira parte da série tem um episódio dos ETs, que eu fiquei com bastante receio de assistir, que tinha uns comentários falando que era pior que filme de terror. Mas achei todos os episódios super de boa, dá pra acompanhar tranquilo. E é isso sobre essa série. Depois de Mistério Sem Solução, eu fiquei meio obcecada com documentários sobre crimes. Como eu falei anteriormente, eu já estava assistindo alguns, só que depois de Mistério Sem Solução eu falei, não, preciso consumir mais disso. Não sei se o interesse que a gente acaba tendo nessas coisas, né, gente? É meio pesado até se a gente for parar pra pensar, mas enfim. E esse Mistério de Solução não, me atrapalhando. O Casos Arquivados tem uma temporada na Netflix, ele é de 2017. Eu não sei se tem mais temporadas lá nos Estados Unidos, mas o que eles são, né? São episódios, cada episódio conta uma história de um caso que aconteceu geralmente nos anos 80 ou 90 e que permaneceu por décadas sem solução. Até que um novo detetive, um xerife, resolveu pegar aquele caso, ou foi designado para ele, e falou, não, eu vou solucionar isso que aconteceu. E a gente vai acompanhar essa investigação, tanto a investigação inicial que foi feita do crime, quanto o que aconteceu até chegarem à solução dele. E é interessante, né, como a gente vê assim, uma nova pessoa analisando um caso dá uma luz diferente sobre ele, no sentido assim de você consegue enxergar as coisas que os outros não estavam vendo. E alguns deles também não foram solucionados antes, porque não tinha tecnologia ainda na época. A maioria, como eu falei, se passa nos anos 80 e 90, então não tinha tanta tecnologia de análise de DNA, que foi o que resolveu muitos casos, foi essa tecnologia. E eu achei uma série assim muito bem feita, muito boa mesmo, sabe? A qualidade dela tá impecável. E tem aquela questão, né, de serem casos reais, é triste assim a gente ver o que aconteceu, tantas pessoas que perderam a vida de umas formas violentas e estavam desaparecidas. É pesado, sabe? Mas eu gosto de acompanhar essas coisas. Não sei se isso é uma atividade saudável. Mas enfim, estou assistindo aí o que tem pela Netflix. Eu não sei se no Amazon Prime tem documentário assim, tantos documentários por lá. Eu nunca parei pra ver os documentários lá. Preciso fazer isso. Mas na Netflix tem muito minissérie também sobre crimes que aconteceram.
Tem bastante coisa pra quem gosta de mistérios, crimes, essas coisas. Na Netflix tem muita coisa pra você assistir. E por último, eu dei início à temporada de filmes de Natal, Ano Novo e Inverno. Que não é inverno pra nós, né? Pra nós aqui é verãozão. Mas lá onde esses filmes se passam é sempre neve, né? Esse sonho que a gente tem de vivenciar algum dia na vida. Mas eu dei início a essa temporada de filmes com um super fofinho que eu achei no Prime Video, que é um final de semana de inverno. É a história de uma jornalista que tem que decidir se ela vai continuar no emprego ou não depois de ser admitida na pós-graduação, que ela não ia conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E ela acaba indo com uma colega de trabalho, que é a melhor amiga dela também, para uma estação de esqui. E lá ela vai conhecer um homem misterioso com o qual ela não se dá bem logo de cara. Esse filme é uma gracinha, ele é muito fofo, eu adorei acompanhar ele, é uma comédia romântica. E esses filmes de Natal, né, gente, ai, são maravilhosos. Esse não é de Natal especificamente, é de inverno mesmo, porque não se passa no Natal. Só que ele é, assim, tem um clima perfeito. Eu adorei. A gente sabe, esses filmes têm uma história super simples, só que eles dão uma coisinha boa dentro da gente, sabe? Um sentimento bom que ele desperta. E é gostoso sentir isso de vez em quando, né, com o que a gente tá assistindo, que não só de dramas e filmes policiais e documentários sobre crime se faz a vida, né? É bom a gente ter uma coisinha leve de vez em quando. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí a lista de filmes, séries e doramas que eu assisti no mês de outubro. Foram, assim, não foi tanta coisa, mas foram coisas muito boas, que algumas me surpreenderam, outras nem tanto. Mas mesmo assim, foi muito gostoso acompanhar todas essas histórias. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!